Olá, boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Juvenil Alves, estou gravando para o blog O Assunto Tributário e muito mais. Você que acompanha as nossas publicações sabe que temos dedicado muito tempo a falar de direito empresarial. No entanto, a partir do ano de 2025, estamos em dezembro de 24, nós lançaremos nossa plataforma Juvenil Alves Cursos Online. Nessa plataforma nós abordaremos temas jurídicos e empresariais, como estamos vindo a fazer, ecobusiness, e trataremos também da área que chamaremos de humanidades ou de psique. Essa minha reintrodução com esta nova visão, ela objetiva inserir o nosso público e empresários num cenário um pouco voltado mais para assuntos também de vida pessoal, de literatura, motivacional, etc. Você pode perceber, como eu, que os últimos anos têm sido muito aplicado também no mundo dos negócios a uma visão estrategista, a uma visão desenvolvimentista também da pessoa humana. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito legal e acredito que você já ouviu falar com certeza em Machado de Assis. E eu quero contar uma experiência que tive novamente com Machado de Assis. Agora no final de novembro de 2024, recentemente, quando li uma matéria na revista New Yorker do jornalista famoso David Lehman. E esse jornalista tomou um tempo a falar de Machado de Assis. Puxa vida, como eu fiquei ao mesmo tempo alegre de ver que um jornalista tão famoso nos Estados Unidos recupera uma grande figura da literatura brasileira. Na minha opinião, talvez entre ele, Machado e Guimarães Rosa, estejamos falando dos dois maiores escritores da literatura brasileira. Evidentemente que não podemos esquecer também de Euclides da Cunha, mas se nós temos que citar dois, eu diria que eu iria ali para Machado de Assis e Guimarães Rosa. Pois bem, quando esse escritor me fez voltar a Machado de Assis, me deu, confesso, um saudosismo. Eu conheci muito de perto Machado na minha infância e lendo os livros de Machado no colégio de Abaeté. Depois, quando fui para o seminário, já no curso de filosofia, nós aprofundamos bastante a leitura sobre o livro de Machado numa perspectiva filosófica. E aí é lógico que Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Helena, O Alienista, Quincas Borba, trouxe para nós uma nova visão. Eu presumo que você deve viver como eu nas leituras, e quando você lê Dom Quixote pela terceira vez, é como se você estivesse lendo de novo. Quando você volta a ler Guimarães Rosa, parece que a cada leitura você vê um novo livro. E isso acontece comigo com Machado. Ontem mesmo, quando preparava esse material que eu vou publicar, eu tornei, nos últimos 4 dias, a ler Dom Casmurro. E acabei vendo Bento e Capitu com uma outra visão. Mas eu quero agora chegar no tema central de hoje. Se David Lehman me fez lembrar Machado, e eu fiquei muito triste de não ter lembrado dele sempre,
A primeira vez que lembrei de Machado com a visão filosófica, quando o meu professor de História da Filosofia, de nome professor Simões, na Universidade Juiz de Fora, falava sobre o velho que Machado de Assis reproduzia no Conto de Natal, onde ele coloca que teria mudado eu ou mudado o Natal, na medida que esse velhinho contemplava o novo Natal. O meu professor então dizia sobre a mutação da pessoa humana e como Machado foi sensível em perceber. Teria mudado eu ou mudado o Natal? Daqui uns dias nós faremos de novo essa pergunta. Pois bem, ao me lembrar de novo de Machado, e você, meu caro leitor, percebe que eu tenho uma convivência com Machado. Eu passei a repensar Machado a partir deste dia num novo prisma. Imagino trazer uma crítica que provavelmente não agradaria a Machado de Assis. E talvez não agrade a você, machadiano, ou que você não a tenha pensado da forma como eu vou lhe trazer agora. O século XIX foi particularmente muito rico no Brasil. Talvez tão rico quanto o século XX. Em matéria de produção literária e em poesia, em romantismo, em parnasianismo, em realismo, em dramaticidade, em teatro, na poesia condoreira também, de Olavo Bilac. Portanto, de Castro Alves, desculpa. Então nós tivemos naquele período, e eu selecionei 36 escritores sensacionais do século XIX, e que você muito provavelmente leu o livro deles. E aí eu vou colocar no meu texto todos eles, que você vai ver a importância que cada um teve na sua obra. Olavo Bilac, Bernardo Guimarães, Machado de Assis, Castro Alves, José Alencar, Visconde de Tonel, Manuel Macedo e tantos outros que você verá. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Graça Aranha, Maria Firmina do Maranhão. Então eu separei 36 escritores e passei a analisá-los num outro aspecto. Como a literatura do século XIX conviveu com dois grandes movimentos. O século XIX no Brasil teve uma mudança gigantesca no comportamento brasileiro. Nós tivemos a queda da monarquia. Foi um movimento extraordinário, talvez até hoje nem analisado sobre todos os aspectos, na minha opinião, negativos com relação à queda da monarquia da forma como ocorreu. Confesso que sou monarquista, mas acho que a queda da monarquia da forma como foi feita traz ainda reflexos negativos até os dias atuais. Pois bem, tivemos um outro movimento, que foi da abolição da escravatura. Portanto, aquela metade do século XIX foi extremamente efervescente no Brasil. No Rio de Janeiro, de 270 mil pessoas que ali viviam, dos quais 110 mil eram escravos. Aí nós tivemos toda essa produção literária e alguns, que eu sei, decoro os nomes, voltados para a produção de textos literários e jornalísticos, entrando para a área do abolicionismo, entrando para a área do movimento abolicionista. Maria Firmina, José do Patrocínio,
Luiz Gama, Joaquim Nabuco. E olhem, senhores, a maioria deles, entre os romantistas e outros, inclua Castro Alves também, foram omissos ou foram silentes com relação ao movimento abolicionista. Nem tão aguerrido quanto falamos de Castro Alves, como escritor, morreu jovem. Patrocínio Luiz da Gama, Nabuco, como grandes combatentes e lutantes e lutadores da causa abolicionista. Mas vamos voltar ao Machado. Machado foi omisso com relação ao abolicionismo. Ele se absteve. É um abstencionista. A obra dele é completamente omissa com relação ao movimento abolicionista. Quando digo isso, naturalmente que alguns tentarão dizer que Machado de Assis teve suas razões para ser abolicionista, não ser abolicionista. Mas eu direi, não é possível encontrar na obra de Machado, a não ser no poema de 1905, chamado, salvo engano, A Pátria e a Mãe, em que ele fala um pouco do movimento escravagista, mas já quando o abolicionismo tinha acabado. A mim me impressiona muito por qual razão um negro, um mulato, sabendo mexer com a pena da caneta, como Jordan mexe com a bola, como Pelé mexia com a bola, sabendo contornar a caneta como Cervantes faz na obra de Dom Quixote, sabendo escrever com genialidade, sabendo construir frases como Machado construía, tal como Jordan sabia lançar a bola, e ele não entrou no movimento abolicionista. Então, Machado de Assis é abstencionista na parte do movimento abolicionista. E dizer que é assim, dirão alguns, tentando justificar que ele não entrou no movimento abolicionista e nem escreveu por quê? Malgrado ter vindo de uma família de negros, Machado casou-se com uma mulher branca de nome Carolina, da elite da cidade do Porto. Naturalmente que casamento, naquela época dessa natureza, enfrentou preconceito racial. Machado, filho de uma lavadeira com um pintor de paredes negros, ascendeu muito rapidamente a um cargo de funcionário público. Depois Machado cria a Academia Brasileira de Letras, que certamente naquela época da corrupção do Império e na situação que era, ele dependeu de aprovação do Estado para assim fazer. Teria sido a ascensão social relativamente difícil para um mulato na época, que teria levado Machado a se abster da causa abolicionista? Teria sido uma comodidade, teria sido influência de Carolina, branca que era, oriunda de Portugal, sendo irmã de famílias de escritores, para que Machado assim não entrasse? Eu não tenho essas respostas. Mas vejo ao contrário. Eu vejo em Joaquim Nabuco, da elite de Portugal, da elite da cidade do Recife, filho de políticos influentes e proprietários de escravos, que entrou de cabeça no movimento abolicionista. Luiz Gama, Maria Firmina, nem de origem tão nobre assim. Não é que Joaquim Nabuco era branco? E Joaquim Nabuco participa da fundação da Academia Brasileira de Letras, também, mas se envolveu. Quero falar de quem li muito sobre o
José do Patrocínio. José do Patrocínio, filho de uma escrava alforriada, nascida no Ghana, e com um padre, filho de um padre com uma escrava alforriada da cidade de Campos dos Goitacazes, vindo para o Rio de Janeiro para estudar na Faculdade de Odontologia, naturalmente com as bênçãos do pai, ele também alforriado, senão ele não teria acesso àquela faculdade, sendo negro, entrou decisivamente na causa abolicionista. José do Patrocínio, grande orador, naturalmente nem tão grande escritor quanto Machado, no sentido da escrita cursiva, mas grande jornalista, com diversos artigos, um orador fenomenal. Enfrentava uma dualidade no convívio com a monarquia, porque naturalmente que era um pouco republicano, mas dependia do convívio com a coroa para conseguir, como conseguiu da princesa Isabel, a lei de 1889. E então Patrocínio entra no movimento. Cento e poucas mil pessoas viviam na classe, digamos, mais alta do Rio de Janeiro. Então Patrocínio conhecia muito Machado e com ele encontrava toda hora no Cosme Velho, na Rua do Ouvidor e por ali. E Machado então se abstém de entrar no movimento abolicionista. Teve autonomia, teve tranquilidade. Alguns me dirão, mas Patrocínio quebrou várias vezes, Patrocínio faliu várias vezes, Patrocínio foi para a prisão depois. Teria sido então porque assumiu a causa abolicionista. E teria sido por isso que Machado preferiu a omissão. Eu não sei dizer. O que eu sei é que o meu retorno a Machado de Assis, pelo belo poema publicado por New Yorker, de David Lehman, me leva a dizer, efetivamente, das análises que fiz, das horas que dediquei a relembrar Machado e o contexto histórico da literatura e da política do século XIX, Machado de Assis foi omisso. Não tenho resposta por quê. Mas, finalizando, traz para mim prejuízo da admiração que tenho pelos livros de Machado de Assis? Não. Os livros, naturalmente, continuarão a inspirar gerações e gerações, até de americanos. Mas um pouco me entristece. Eu queria ver um pouco mais de Machado de Assis, com a sua influência, participando daquele movimento abolicionista. Quem ler os livros e poderá me criticar que aqui e acolá ele faz alguma referência, porque Machado, sim, analisa o cotidiano da vida do Rio de Janeiro e da colônia naquela época, mas eu não vejo nada incisivo como vi nas outras obras. O meu texto é um pouco longo, naturalmente que o meu vídeo também o é, mas eu desejei compartilhar com você, alguns gostam só de vídeo, sobre o meu texto do abstencionismo de Machado no século XIX. Quem quiser colaborar com outra visão, eu ficarei muito feliz. Continuo machadiano, não só pela herança deixada pelo professor Simões nas minhas aulas da Universidade de Juiz de Fora, mas também quando Machado diz assim, e isso combina muito com a minha vida. A obra de Machado diz assim: é preferível cair das nuvens do que cair do terceiro andar. Portanto, quero trazer essa reflexão e espero, daqui a alguns anos, ver se alguém tem uma nova visão sobre, na minha opinião, a pecha na literatura de Machado do não enfrentamento do abolicionismo. Eu sou Juvenil Alves, nós gravamos sem juridiquês, com mineirês, hoje com foco literário. Inscreva-se nas nossas redes e até um próximo episódio.